Bem, irmãos, nós vamos continuando o nosso panorama bíblico e hoje nós vamos estudar o livro dos Salmos. Na semana passada nós iniciamos aquele grupo que nós chamamos de livros poéticos. Nós começamos com o livro de Jó, que é um livro poético, e dentro dessa categoria de livros poéticos nós o classificamos como um livro de sabedoria também, boa parte do livro. E o livro dos Salmos, um livro também poético, mas não dessa classificação de sabedoria, mas tendo para si uma classificação própria, que são os Salmos. Então nós vamos estudar esse livro, e eu acho muito importante e interessante, porque às vezes nós enxergamos o livro dos Salmos apenas como um aglomerado de salmos. Quando nós lemos Gênesis, nós vemos que há uma ligação de um capítulo com o outro, há uma narrativa, há uma estrutura, o livro de Neemias, o livro dos profetas. Mas quando a gente olha o livro dos Salmos, às vezes dá a impressão que simplesmente foram sendo ajuntados ali alguns salmos e fechou o cânon. Quando na verdade é muito mais do que isso, né? O saltério é algo muito mais profundo, muito mais bem pensado e organizado do que isso. Então nós vamos ver o livro dos Salmos. Eu gostaria que nós lêssemos juntos o versículo 6 do Salmo 150, que nós lemos na abertura da nossa escola dominical. Salmo 150, versículo 6, vamos ler juntos? Todo ser que respira, louve ao Senhor, aleluia. Irmãos, quando nós pensamos assim na vida eclesiástica, principalmente naquilo que se diz com relação ao culto, com as coisas que nós fazemos intratemplo, né, dentro da igreja, existem alguns assuntos que são mais fáceis de lidar, alguns assuntos mais difíceis de lidar, e um assunto que normalmente é um pouco, dependendo da situação e do contexto, é um pouco mais difícil de lidar, um assunto que normalmente gera certa discussão na igreja, é a questão da música na igreja, né? Eu venho de um contexto de igreja, né, de onde eu cresci, onde a música ela tinha um papel proeminente no culto. E isso foi fruto de um desenvolvimento que aconteceu no Brasil a partir dos anos 90. Começou um pouco nos anos 80, surgimento de muitos grupos, como de muitos que nós ainda cantamos músicas, né, que foram produzidas por eles nos anos 80. Mas esse movimento musical que cresceu no Brasil, ele ainda não era diretamente eclesiástico ou cultico. Era mais uma produção musical que também era utilizada nos cultos. Mas a partir do final dos anos 90, início dos anos 2000, no Brasil, mas com um foco muito grande em Minas Gerais, começou a surgir um movimento muito grande nas igrejas, onde a música ela adquiriu uma proeminência muito grande no culto. Os grupos de louvores, ou como começou-se a chamar, né, os ministérios de louvor, e essas coisas começaram a tomar uma força muito grande, e eu falo nas igrejas de maneira geral na cristandade brasileira, e se tornou assim um assunto às vezes muito, muito crítico e muito difícil dentro das igrejas, né? Quantas igrejas na década de 90, 2000, eu não sei como foi aqui em Barroso na época, mas na nossa região lá, quantas igrejas ficaram na iminência de uma divisão ou de uma crise muito grande por causa desse ou daquele instrumento, podia, não podia, essa ou aquela música, podia, não podia, a forma, o lugar do louvor no culto. Então a música, ela é, não sempre, mas muitas vezes, um assunto delicado nas igrejas. Por quê? Não que a música em si, obviamente, seja um problema, mas porque estão muitas vezes envolvidas questões humanas. Gosto humano, preferência humana, objetivo, o alvo que eu digo é assim, a quem agradar com a música, o papel da música. Então essas questões elas foram tomando uma forma muito humana. Quando eu digo humana, é que nós tomamos para nós essas decisões do que é bom, de como fazer, a quem agradar, e isso se tornou uma dificuldade em muitas igrejas.
E um outro problema, quando nós tratamos nesse assunto, além dessa fundamentação humana, de nós, pessoas, decidirmos o que é bom e o que não é, e o que nos agrada ou não, uma falta de compreensão muito comum do papel pedagógico e teológico que a música exerce. Então, na nossa cultura, e eu falo isso não só no meio cristão, mas para nós o objetivo melhor aqui é o meio cristão. É muito comum na nossa cultura que o ritmo e a harmonia tenham uma proeminência muito maior sobre o conteúdo das músicas. Então, às vezes, isso acontece muito com música internacional, né? Às vezes a gente não sabe a letra, gosta do ritmo, gosta de como é tocada, gosta da melodia, ouve, mas muitas vezes a gente não sabe o que está sendo cantado e nós não damos atenção para isso. E no meio cristão isso acontece também. Por ignorar o papel pedagógico que a música tem, nós damos, frutos da nossa época, né? Nós damos às vezes uma importância muito maior ao ritmo, à harmonia, esquecendo que aquilo que está sendo cantado molda também o nosso caráter, né? Então, nós acabamos de cantar o hino 145, que diz que nós temos motivos para temer, mas nós não temos o porquê temer. Existem coisas que podem trazer temer a nós, mas nós não precisamos temer. Por quê? Porque no poder de Cristo Mestre, a minha vida salva está. Então, quando nós cantamos, a nossa mente está sendo alimentada com aquilo que nós cantamos. Daí a importância do conteúdo daquilo que nós usamos para adorar ao Senhor, porque ao adorar ao Senhor, nós não estamos fazendo algo que não passa pela nossa mente. Ao adorar a Deus, nós estamos refletindo naquilo que Deus é, naquilo que nós experimentamos do Senhor, e então nós entregamos a Deus uma adoração baseada naquilo que Ele é e naquilo que Ele faz. Então, como que a música deve ser tratada, né, pelo cristão, principalmente no culto? Aqui o assunto não é objetivamente esse, mas é o fundamento daquilo que nós vamos ver, porque isso levaria um tempo, né, muito longo. Mas como que se trata a música e a adoração na igreja? Nós verificamos o conteúdo, se ela está de acordo com a doutrina bíblica, se ela fala corretamente sobre Deus e sobre o homem, porque às vezes nós temos músicas que falam até verdade sobre Deus, mas não falam a verdade sobre o homem. Às vezes nos colocam numa posição até superior a Deus. Então, se a música fala corretamente sobre Deus e sobre o homem, se ela exige as coisas certas do homem, se ela agradece pelas coisas certas. Tem músicas que, porventura, podem louvar a Deus por coisas que Ele não fez, que Ele não deveria ser louvado, não porque Ele fez de errado, mas coisas que Ele não fez por nós. Se manifesta a verdade sobre os atributos de Deus, né? Então essas coisas devem ser avaliadas quando nós vamos louvar ao Senhor. Além disso, a forma da música também não é desprezível, né? De vez em quando nós vemos aí igrejas, né, que tocam uma ou outra música em ritmo de samba, em ritmo de pagode, em ritmo de não sei o que, tentando contextualizar, mas ignorando que os ritmos, eles falam ao nosso corpo e eles produzem em nós emoções, né? O nosso corpo não é destituído dessa ligação com a nossa mente, com os nossos ouvidos. Então, tudo isso deve ser observado. Aí eu pergunto aos irmãos, né, eu digo, imagine se nós tivéssemos um livro de música na igreja que fosse inspirado por Deus. Veja bem, não haveria risco de erro teológico, não haveria risco de nós desagradarmos a Deus com aquilo que nós cantássemos, não haveria o risco de nós cantarmos heresia, não haveria o risco de nós afirmarmos equivocadamente alguma doutrina bíblica. Então, se nós tivéssemos um livro de música inspirado, nós estaríamos tranquilos, porque o risco de erro, a chance de erro seria quase zero. E eu digo quase porque nós podemos às vezes interpretar equivocadamente alguma coisa dita certa. E nós temos esse livro, que é o livro dos Salmos. O saltério
é um livro de música. O saltério é um livro de adoração. O saltério é um livro especialmente nas Escrituras e o único livro das Escrituras que se oferece objetivamente como ferramenta para a nossa adoração a Deus. Então nós temos, quando eu falo isso, eu não estou, e não é pelo menos a minha visão, de que nós, e como igreja cristã, devemos cantar apenas os salmos. Hoje existem algumas igrejas que entendem dessa maneira, que apenas os salmos, o saltério, deve ser cantado no culto. Assim, não que haja erro nisso também, porque é uma maravilha, aí não erra. Mas pelo menos nós entendermos como o salmo dirige a nossa adoração e como o salmo dirige a maneira como o povo de Deus se aproxima do Senhor. Então o salmo, ele nos ensina a adorar, e ele nos leva a adorar a Deus, nos apresentando não só o que cantar, mas princípios de como deve ser a adoração ao Senhor. Então é um pouco estranho hoje que as igrejas que às vezes decidem cantar só os salmos ou só as escrituras, muitas vezes no meio cristão mesmo são alvo de críticas, quando na verdade deveria ser o inverso, porque se o culto é a Deus, e se o culto deve ser o mais próximo da perfeição possível, a nossa adoração a Deus e o nosso louvor a Deus deveria ser também o mais próximo da perfeição possível. E se nós queremos nos aproximar da verdade, nós temos que estar o mais próximo das Escrituras possível. Caminhando assim, nós caminharemos numa adoração correta diante do Senhor. Então, irmãos, nós vamos ver hoje o livro dos Salmos, que também chamado de Saltério, que é um compêndio de salmos, de hinos, que eram usados por Israel na adoração a Deus. Então, no culto, o livro dos Salmos era o livro por excelência que era usado para louvar ao Senhor. Só que essa adoração não é apenas como nós às vezes usamos hoje, que a canção ela tem um papel na hora do culto, naquele momento litúrgico. O canto tem um momento de contrição, o canto tem uma função de adoração, o que está correto, mas o povo de Israel usava o saltério também para ensinar. Então é comum que nós vemos na Bíblia, nos Salmos, alguns salmos que têm o título, recebem o título Salmos de Romagem, que eram os salmos cantados não no culto, mas no trajeto para o culto. E trajeto para o culto não é igual nós aqui, que é 15 minutos, É o trajeto de horas, dependendo do lugar, dias, para ir cultuar ao Senhor. Então o salmo era cantado não apenas para preparar o coração para o culto, mas para preparar a mente naquilo que o Senhor era. Então, a defesa do saltério como um livro de hinos não significa limitar o uso dos salmos na adoração. Não significa que nós então vamos utilizar o livro dos salmos apenas para cantar. Não, os salmos têm o seu propósito, primeiro, revelacional, ou seja, mostrar quem Deus é, revelar o caráter de Deus, e talvez seja um dos livros que mostre o caráter de Deus de maneira mais completa. E talvez os Salmos sejam o livro que demonstre o caráter humano da maneira mais completa. Então os Salmos têm o aspecto revelacional, o aspecto pedagógico e também o seu aspecto cultico. Eu não sei os irmãos, é uma questão talvez de preferência, uma questão pessoal. Mas eu gosto muito quando nós cantamos algum salmo. Nem todo salmo dá para a gente cantar, assim. A métrica, as palavras, não é tão simples assim cantar um salmo. Mas nós temos vários salmos que nós cantamos aqui na igreja. Salmo 115, Salmo 103, Salmo 100, Salmo 96, qual mais aí? 103. Salmo 23. Então é muito bom quando a gente canta os salmos, Salmo 100, nós estamos andando nas pegadas do que o povo de Deus fez no passado com um livro que o próprio Deus deu para eles. Deus falou assim: você quer me louvar? É como o finalzinho daquele filme, não sei quem, aquele desenho, Não sei quem já viu Ratatouille, O maître lá, como é que chama? O crítico de gastronomia vira pro cozinheiro no final do filme, ele fala assim: ei, o que você quer comer? Aí ele fala com ele assim: me surpreenda. Deus não faz isso com a gente. Eu vou louvar a Deus, Deus vira para a gente e fala assim: me surpreenda. Não, ele dá o livro pronto.
Então assim, ó, eu quero que você me louve assim, eu quero que você me adore assim, porque eu sou assim, né? Deus fala. Então, irmãos, nós vamos, sim. Sim. Então, a métrica dos salmos, ele era feito na sua própria estrutura literária, isso. Porque, irmãos, assim, né? Quem dera a gente soubesse hebraico, né? Porque eu mesmo não sei, né? Sei muito pouco de hebraico. Mas quando a gente pega alguns salmos em hebraico, nós vamos ver que eles são quadradinhos assim, ó. Entendeu? Para que a recitação conduzisse a métrica do salmo, entendeu? Então, eu tive um professor no mestrado, que ele sabia recitar alguns salmos de cor em hebraico. Então, ele ia recitando e mostrando como, principalmente salmos de romagem, como que o salmo parece que ele dava o tom até da caminhada. A ideia, né, do salmo era essa, dar o tom da caminhada do povo, e os salmos pela sua literatura metrificado. Se não era assim, por rimas, era por acrósticos. Muitos salmos funcionam em acrósticos. Por exemplo, o Salmo 119, ele é dividido em... quantos são? 60, acho que... Eu esqueci o número agora das letras hebraicas, mas cada grupo de 8 versículos representa uma letra do alfabeto hebraico, e cada palavra do versículo começa com aquela letra. Então começa com o Aleph, então todos os versículos da primeira parte começam com o Aleph, aí vai para o Bet, aí cada palavra começa com o Bet, Gimel, a mesma coisa, até o final. E ele é feito dessa maneira com propósito de memorização e pedagógico, entendeu? Então eles usavam, com relação à música, a gente não sabe como era, assim, se havia alguma melodia, de alguma maneira de guardar, mas a métrica do salmo, a própria literatura do salmo, de muitos deles, dos que eram preparados para cantar em congregação, eles tinham na própria letra a metrificação deles. Entendeu? Irmãos, então vamos aqui entender um pouco dos salmos, 150 salmos, só lembrando, né, só uma questão bem simples, até uma observação, né? O livro dos salmos não tem capítulos, como os outros livros da Bíblia. Os salmos têm salmo. Então o mais correto não é assim, vamos abrir o livro de Salmos no capítulo 15. Não, é abrir no Salmo 15, não é dividido em capítulos. Então 150 salmos, é um livro poético. O período 1500 a.C., aqui nós vamos entender melhor, e a autoria, vários autores no livro de Salmos. Então, irmãos, com relação à literatura, o título do livro aponta para a sua natureza, não para nenhum autor, aponta para aquilo que o livro é. Por exemplo, Provérbios. O livro de Provérbios tem esse nome por causa da sua natureza, e não por quem o escreveu, mas por aquilo que se encontra dentro do livro, que são provérbios. Então o livro dos Salmos tem esse nome pela sua natureza, e a palavra Salmos, que foi introduzida quando da tradução do hebraico para o grego do Antigo Testamento, que nós chamamos de Septuaginta, que significa essa palavra, né? Salmo significa cântico entoado com acompanhamento de instrumentos de cordas. E na Bíblia hebraica o título é traduzido somente como louvores. Então o próprio título aponta para a natureza daquilo que nós encontramos no Saltério. Com relação à autoria, o livro dos Salmos ele não teve, obviamente, né, nós sabemos, um autor apenas, e ele nem teve um compilador apenas. Vamos lembrar aqui do livro de Esdras. Nós vimos quando estudamos o livro de Esdras que há provavelmente mais de um autor, mas que houve um que compilou tudo, pegou fontes históricas, juntou e compilou finalmente o livro. O livro dos Salmos, eles foram compilados ao decorrer dos séculos.
Nós temos muita distância entre um salmo e outro. Então vários, provavelmente, levitas foram responsáveis no decorrer da história de Israel por organizar os salmos na forma final como nós temos hoje. E a forma final que nós temos hoje, ela é muito antiga. Ela é provavelmente a mesma forma ou a mesma ordem dos salmos que nós temos quando o último compilador fez o seu trabalho. E autores nós temos muitos. O mais conhecido é Davi. Vários autores não são identificados, né? Mas nós temos Salmo de Moisés, né? O Salmo 90 é um Salmo de Moisés. Nós temos 2 Salmos de Salomão, pelo menos 2, né? O Salmo 72 e o Salmo 127. Nós temos Salmos de Asaf, o Salmo 50, o Salmo 73 73 ao 83. Nós temos os Salmos dos filhos de Corá, 42 a 49, 84, 85, 87, 88. Nós temos um Salmo de Etan, que é o Salmo 89, e vários salmos que são desconhecidos, que a sua autoria não é desconhecida, e há também muita probabilidade de salmos, esses desconhecidos, serem produzidos ou pelo próprio Davi, mas sem identificação, ou pelos levitas. Mas algo que é interessante, irmãos, nós sabermos, que nem todo salmo que na Bíblia está escrito Salmo de Davi, é de Davi. Essa palavra de Davi, essa expressão, ela pode ter no hebraico mais de um significado. Ela pode significar Salmo de Davi, ela pode significar Salmo em honra a Davi. Então existem salmos que falam da realeza, que podem ter sido escritos por ele ou em homenagem a ele. Então há essa divisão, né, feita a Davi, em memória de Davi ou por Davi. Então tem essa questão aí na autoria dos salmos. A data, irmãos, existe uma diferença muito grande dos primeiros salmos e dos últimos salmos. Eles foram escritos aproximadamente com um espaço de 1000 anos entre um e outro. O primeiro salmo, o dos mais antigos, provavelmente é o Salmo 90, que é um salmo de Moisés. E o último salmo, ou pelo menos os últimos grupos de salmos, são aqueles salmos que lembram da volta do exílio. Então olha quanta coisa passou. Moisés, entrada na terra prometida, a época dos juízes, os reis, e enquanto isso, o povo de Israel está produzindo a sua adoração, os seus salmos, cada época a sua produção. E aí vem o exílio babilônico, vem a volta do exílio babilônico. Olha quantos séculos atravessaram e o povo de Israel produzindo, debaixo de inspiração divina, a sua adoração. É por isso que os salmos são tão diferentes. É por isso que nós pegamos o Salmo 90 e, por exemplo, o Salmo 136, são tão diferentes, porque a época histórica a que eles fazem referência são muito diferentes, né? Então nós temos aí esse grande tempo, né, entre o primeiro e os últimos salmos, levando em consideração, irmãos, que eles não estão organizados em ordem cronológica. Nós vamos ver daqui a pouco como eles estão organizados, que eles estão muito bem organizados, não é aleatoriamente, mas eles não estão em ordem cronológica. Salmos. Sim, quando juntou Corá, Datã, Abirão. Sim. Tá, é porque é o seguinte, quando fala que filhos de Corá, não aponta necessariamente para uma geração imediata depois, né? Como os filhos mesmo. Mas quando fala filhos de Corá, faz referência à tribo descendente de Corá como levita. Então os filhos de Corá podem ter aí 10 gerações entre Corá e aqueles filhos que produziram os salmos. Então, quando fala filhos de Corá, assim, o mais correto é que está apontando assim, são da descendência de Corá, não necessariamente os filhos imediatos, né? Mas provavelmente são deles mesmo. Foi.
Não, é isso que eu estou te falando, é porque vai além dos filhos imediatos, né? É todo um clã, é toda uma família que foi separada para ser levita. Agora, eu digo que há a possibilidade de ser o mesmo Corá, mas há a possibilidade também de não ser. Quando nós vemos as genealogias e as contagens, nós vemos que muitos nomes eles são repetidos. Você vê Judá e José, são são nomes repetidos, inclusive na descendência de Jesus, né? Então, existe Judá não, é José e um outro nome. Mas existem nomes que às vezes são repetidos dentro do próprio povo de Deus. Então, existe a possibilidade de ser descendentes, não filhos diretos, o filho dele, mas descendentes. Ou pode ser filho também, antes disso acontecer, antes desse fato de rebelião acontecer, porque nós não sabemos a datação da maioria dos salmos. São poucos salmos que têm alguma referência histórica, a maioria não tem. A maioria nós vamos por analogia, mas pode ser que seja assim. E as circunstâncias? O que nós encontramos no salmo? Normalmente, os salmos, eles são a expressão do salmista, que o compôs, de alguma situação vivenciada, boa ou ruim, manifestando a visão que ele tem de Deus nessa situação. Então, quando nós lemos o Salmo 23, nós percebemos que Davi expressa duas coisas: a experiência dele enquanto pastor, certo? Quando ele vai falar, o Senhor é meu pastor, Ele me dá água, alimento, descanso, ele está falando daquilo que é a experiência dele enquanto pastor de ovelhas. Mas ele expressa como na experiência dele ele percebe o cuidado de Deus e o pastoreio de Deus. Então ele compõe o salmo. Então, as circunstâncias do salmo, via de regra, são as experiências do salmista ou do povo de Deus, interpretado por meio da visão que se tem de Deus conduzindo e agindo todas as coisas. Então, alguns salmos têm a sua circunstância narrada na abertura. Olha aí o Salmo 51. Abre aí para a gente ver. O Salmo 51 ele tem uma informação pré-textual, que essa informação está no texto original, não é acrescentada pela Sociedade Bíblica, que fala o momento histórico, a circunstância a que o Salmo faz referência. O Salmo 51, antes do versículo 1, diz assim: ao mestre de canto, salmo de Davi, quando o profeta Natã veio ter com ele, depois de haver ele possuído Batseba. Então aqui, quando a gente começa a ler o salmo, a gente já entende o que o salmista está dizendo aqui, por que ele está falando de pecado. Às vezes a circunstância está no próprio conteúdo do salmo. Abra aí o Salmo 136. Salmo 136. Ainda que não tenha no título, provavelmente também um salmo de romagem, por causa da repetição. O Salmo 136, 26 versículos, em quase todos eles há um refrão: porque a sua misericórdia dura para sempre. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Só que o conteúdo ou a circunstância a que o salmo faz referência está narrado no próprio texto do salmo. Rendei graças ao Senhor, aquele que opera maravilhas, fez com entendimento os céus, aquele que estendeu a terra, aquele que fez grandes luminares, o sol para o dia, a lua para a noite, aquele que feriu o Egito, que tirou Israel do meio deles com mão poderosa, que abriu o mar vermelho. Ou seja, o salmo está apontando para o quê? Para a criação e para a libertação que Deus faz pelo seu povo. Então a própria circunstância do salmo está apontada pelo próprio conteúdo do salmo. Diga-lo. Tudo pela misericórdia. Pode falar. Todos os salmos eles são antes de Cristo. No entanto, nós temos um grupo de salmos que eles são chamados de salmos messiânicos. Como que a gente identifica um salmo messiânico? De duas maneiras. Ou no conteúdo dele, quando nós lemos, ele está fazendo uma clara referência ao Messias. Abre aí o Salmo 2.
Salmo 2. Deixa eu ver o versículo. Versículo 7. Salmo 2, versículo 7. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por sua possessão. Aí ele vem descrevendo, versículo 12: Beijai o filho, para que se não irrite, e não pereçais no caminho. Então, nós vemos que o Salmo está claramente apontando para um reinado messiânico. Então, nós temos esse tipo de Salmo, que aponta para uma esperança futura, e nós temos também salmos que o próprio Jesus aplicou a ele mesmo, ou os apóstolos, ou até mesmo Satanás. Satanás, lembra como que Satanás tentou a Jesus? Jesus, você é filho de Deus? Então vai lá em cima do templo e pula, porque não é o salmo, ele não fala salmo, né? Porque a Bíblia não diz, eu te guardarei nas tuas asas, tipo, Salmo 90, né? Me foge aqui as palavras que Satanás usou. Mas ele, o que Satanás faz? Ele interpreta aquele salmo como apontando para Jesus. E é isso mesmo, o salmo aponta para Jesus, só que Satanás quis deturpar a interpretação, né, a aplicação do salmo. Mas quando no Novo Testamento um salmo é interpretado apontando para Cristo, ele é um salmo messiânico. Então nós temos, por exemplo, o Salmo 66, versículo 69, versículo 6, que diz assim: Não sejam envergonhados aqueles que esperam em Ti, ó Senhor dos Exércitos. É um salmo que no Novo Testamento ele vai ser aplicado a Cristo, como ele clamando a Deus para que aqueles que confiam no Messias não sejam envergonhados. Então nós temos, não tem nenhum salmo pós-Cristo, mas os salmos apontam para Cristo. Sim. Sim. Elas entendi. Às vezes dança na igreja também, ué. Vai, Diego. Não, pode continuar. Uhum. Sim. Sim, existe um... Sim. Sim. E é interessante porque às vezes a gente percebe indiretamente ou subjetivamente, mas no nosso culto as músicas estão de acordo, ou pelo menos devem estar, com o momento do culto. A gente não começa o culto, o início do culto é a parte de adoração, né, de exaltação ao Senhor. A gente não começa o culto cantando: Sim, sofrimento te causei, ó Deus. A gente não faz isso. Mas também a gente não canta na parte de contrição, onde nós vamos
confessar os pecados, ó vinde fiéis, triunfantes e alegres. A gente não faz isso, porque a música ela tem o seu momento. Então nós cantamos ó vinde fiéis na adoração, convidando o povo de Deus a adorar, mas nós confessamos o pecado no momento de contrição. Então tudo isso faz sentido, porque a nossa adoração ela é uma adoração completa. Ela não passa, como eu falei antes, a letra e o conteúdo é importante, mas não é a única coisa da música. A música ela tem um ritmo, não é à toa, que Deus criou, né? Então, voltando aqui só algo que o Luciano falou, que não só o Salmo 22, mas os 3 salmos, eles são salmos messiânicos, o 22, 23 e 24. O 22 fala do sofrimento, o 23 do cuidado dele com o seu povo e o 24 da sua vinda gloriosa, né? Então, muitos salmos fazem esse movimento de apontar para a esperança messiânica. Então, as circunstâncias são essas, né? E outros salmos não são ligados necessariamente a uma circunstância específica, mas um salmo criado para uma necessidade. O que eu quero dizer com isso? No nosso inário nós temos um hino que ele o autor foi o reverendo Sebastião Guimarães. Ele foi meu professor no seminário e trabalhou muitos anos na comissão de música da IPB, e ele compôs o hino porque havia uma necessidade de um hino que tratasse do batismo das crianças, e não tinha. Então surgiu uma necessidade, ele compôs o hino. Existem alguns salmos que são assim também. O Salmo 1, por exemplo, que daqui a pouco nós vamos vê-lo passar por ele, o Salmo 1 não fala necessariamente de uma situação histórica específica, mas há necessidade de criar algo para a abertura do saltério. Então ele é composto nesse objetivo. Isso. Então essas são as circunstâncias do Salmo. Qual é a estrutura dos Salmos? Irmãos, como eu falei antes, às vezes a gente acha que os Salmos eles são só um aglomerado, né? Foi colocando salmo um depois do outro, um depois do outro, um depois do outro, mas não é. Os salmos têm uma estrutura fantástica. A forma como eles são divididos, seja por estrutura literária, seja por tema, é muito interessante. Então nós temos diferentes tipos de salmos. Eu até coloquei uma imagem aqui, eu não sei se vai ficar muito visível assim a todos, por causa da claridade. Aqui nós temos os 150 salmos. E a bolinha de cada salmo é referente ao tamanho do salmo, né? Maior ou menor. E cada grupo desse... E meu laser também foi embora. Cada grupo desses salmos aqui são salmos que pertencem a um tema. Então aqui nós temos salmos de louvor. Aliás, louvor não, lamento. Isso, salmos de lamento aqui. Nós temos aqui salmos de louvor. Nós temos aqui salmos de confiança, hinos... tá difícil até para mim ler aqui. Ações de graças, reais. Então são tipos de salmos, e os salmos são divididos na temática. Então, mandar no grupo, né? Depois eu compartilho lá. Então nós temos salmos de louvor. O que é um salmo de louvor? Que na sua estrutura ele apresenta um convite a louvar a Deus e apresenta o motivo pelo qual nós devemos louvar a Deus. Abra aí no Salmo 103, diga lá. Não parece, né? Mas não é não. O próprio programa que eu uso de Bíblia, ele já deu nesse formato aí, mas não foi proposital não. Mas parece um cérebro. Até é para guardar na cabeça, né? Assim mesmo. Salmo 103 é um salmo que nós conhecemos, né? Então qual que é a estrutura? Assim, não é que em todo salmo a gente vai achar exatamente quadradinha essa estrutura, mas é comum que no salmo de louvor tenha o convite a louvar, o motivo e o reforço ao convite. Então o Salmo 103 começa: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga ao teu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. A partir do versículo 3, ele vai descrever os benefícios do Senhor. E ele chega no versículo 20, e ele encerra novamente: bendize ao Senhor todos os seus anjos, bendize ao Senhor todos os seus exércitos, bendize ao Senhor vós todas as vossas obras. E encerra: bendize a minha alma ao Senhor. Então isso é o que nós chamamos de um salmo de louvor. Nós temos também hinos. O que são os hinos? Os salmos hinos. Eles também louvam ao Senhor, mas há uma pequena diferença na sua estrutura.
Normalmente os salmos de hinos, eles são menores e eles são aqueles que são metrificados para cantar na adoração pública, como por exemplo o Salmo 24. O Salmo 24, ele é um salmo que é um hino, que era cantado, como eu falei, um salmo messiânico, e que o final dele, ele vai fazendo repetições, dando a métrica do coro. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, levantai-vos, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos. Oi? Sim, isso, eles têm uma música. Eu sei que tem uma música que a gente canta que tem essa parte, né? Então, aqui é um hino. Como se fosse um refrão, exatamente. Louvor, hino. Nós temos salmos de lamento, que é quando o salmista, seja por experiências individuais ou por experiências do povo de Deus, expressa tristeza, dor, sofrimento, angústia, momentos que o salmista abre o coração diante do Senhor, mas sempre mostrando confiança em Deus. O Salmo 6, por exemplo. Abre aí no Salmo 6. O Salmo 6 é um salmo de lamento. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Então nós percebemos o tom do salmo, que é o salmista derramando seu coração diante do Senhor. E dentre os salmos de lamento, nós temos uma subcategoria que são os salmos imprecatórios. O que são os salmos imprecatórios? Quando o salmista clama a Deus para que destrua os seus inimigos. Quando o salmista pede para que Deus dê cabo ao perverso. Quando Deus usa a oração e o salmo para pedir a Deus que os seus inimigos sejam eliminados. Mas veja bem, até há não muito tempo eu estava discutindo com alguns amigos até quando vai o nosso limite de uso dos salmos imprecatórios. Será que eu posso orar um salmo pedindo a Deus para destruir o meu vizinho? Eu não posso fazer isso, né? Será que tem alguém no trabalho que está puxando meu tapete? Eu vou orar para Deus mandar fogo do céu? Não é isso que o salmo imprecatório nos ensina. Sempre que o salmista orava de maneira imprecatória, ele se levantava contra o inimigo do povo de Deus, aqueles que buscavam a destruição do povo de Deus, ou aqueles inimigos que buscavam a destruição do próprio rei. Mas por quê? Não era uma defesa individual, é porque o salmista entende que destruir o rei é interromper a linhagem davídica. Então, quando o salmista pede para que Deus destrua os inimigos do rei, o salmista está pedindo para que Deus mantenha a sua fidelidade em sempre manter um filho de Davi sentado no trono de Israel. Então, os salmos imprecatórios, eles não são destinados a qualquer tipo de inimigo individual. Eles são direcionados aos inimigos do povo de Deus e àqueles que tentam destruir a obra de Deus por meio do Messias no mundo, né? Então é assim que o salmista usa os salmos imprecatórios. Diga, Luciano. Sim. Veja, no meu entendimento,
eu acho que nós devemos seguir a mesma linha que os salmos imprecatórios seguem, passando por Cristo. O que eu quero dizer com isso? A gente não deve orar nunca pela destruição de um indivíduo, porque ou a gente não gosta dele, ou porque ele fez algum mal a nós, né? Não, veja bem, eu acho que é lícito e é bíblico nós orarmos contra aqueles que se levantam contra o povo de Deus. Entende? Não, sim, mas eu digo assim, porque se levantar contra o povo de Deus também não é levantar contra pessoas. Veja, irmãos, quando a igreja em algum lugar é perseguida, o ódio dos governantes, dos poderosos, não são contra aquelas pessoas, aqueles indivíduos, é contra o evangelho pregado e vivido por eles, é contra os valores. Por isso que crente nominal não é perseguido, porque ele não expressa o evangelho. Na China, em Cuba, como é que chama aquele outro país lá? No Camboja, existem cristãos que não são perseguidos. Por quê? Porque eles não refletem na vida e na pregação o evangelho. Então eles não são perseguidos. Então, a perseguição se dá pelo evangelho que é pregado e manifestado na vida da igreja. Eu entendo que os salmos nos ensinam isso. Quando há hostilidade contra o povo de Deus, eu entendo que nós temos o direito de orar de maneira imprecatória, não nos voltando contra o indivíduo, mas nos voltando contra aquele sistema que se levanta contra o sistema, contra o evangelho, contra o povo de Deus. O Salmo 2 já nos diz que isso ia fazer. Voltando ao Salmo 2, os reis se unem e dizem juntos, né? Rompamos de nós os seus laços. É isso que os povos fazem contra o ungido do Senhor, que é Jesus. Então, primeiro, eu acho que nessa situação nós temos a liberdade como povo de Deus, e nós vemos historicamente a igreja fazer isso. A igreja, por exemplo, na Romênia, experimentou um clamor contra o governante, e em poucas semanas viu Deus respondendo, o governante sendo executado pelo exército, e encerrando a perseguição da igreja. Então eu creio que isso é a resposta de oração. Mas por que eu digo passando por Cristo? Porque nós não vemos Jesus fazer isso contra os seus inimigos. Na cruz, Jesus poderia ter mandado fogo, mas ele não mandou. Mas o que Jesus fez? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que eles fazem. A oração dele também foi respondida. Também foi respondida. Às vezes a gente acha que Jesus orou da boca para fora. A oração dele foi respondida. Como que a gente sabe que a oração dele foi respondida? Não, tem provas claras de que a oração foi respondida. Por que? Não, porque o ladrão se converteu depois da oração dele. Porque o centurião reconheceu que ele era o Filho de Deus. Porque muitos, logo após ele ter orado, creram nele. Mas muitos não, então o juízo permaneceu também. Então, nós oramos para que o Senhor encerre o poder daqueles que são contra o povo de Deus, mas nós não pedimos tão somente a destruição. Nós pedimos a Deus que, se porventura eles forem eleitos do Senhor, que o Senhor os converta. E que, se eles não pertencerem ao Senhor, que o Senhor os destrua. Eu oro pela destruição dos inimigos do povo de Deus, sem peso na consciência. Mas eu oro para que Deus, caso sendo eles, algum deles, eleito do Senhor, que o Senhor o converta para que essa obra contra a igreja interrompa. Imagine que alguém fizesse isso contra Paulo. Imagina que na igreja primitiva, a gente não tem relato disso, mas imagina que algum grupo, vendo Paulo, Paulo está vindo para Damasco, vamos orar. Senhor, se ele for do Senhor, o Senhor converte, senão mata ele no caminho. E o Senhor o converteu em vez de matá-lo. Mas existem outros que Deus matou. Entendeu? Então, a oração imprecatória, eu creio ser um direito da igreja como corpo de Cristo, mas ela tem que passar por isso. O nosso desejo não pode ser pela destruição. O nosso desejo tem que ser pelo fim da rebeldia contra Deus, que ela pode vir ou pela conversão ou pela destruição. Entendeu? Sim, a destruição é a ira, né? A ira de Deus. Então, os salmos imprecatórios, apenas lendo alguns versículos para dar um exemplo do que é um salmo imprecatório. Salmo 69, versículo 22. Sua mesa, ele está falando dos inimigos, né? Sua mesa torce-lhes diante deles em laço, e a prosperidade em armadilha.
obscureçam-se-lhes os olhos para que não vejam, e faze que sempre lhes vacile o dorso. Derrama sobre eles a tua indignação, e que o ardor da tua ira os alcance. Fique deserta a sua morada, e não haja quem habite nas suas tendas, pois perseguem a quem tu feriste, e acrescentam dores àquele a quem golpeaste. Então aqui é um exemplo de oração imprecatória, que o salmista ora, não para que Deus tenha misericórdia do inimigo, mas que destrua o inimigo, porque ele está pisando naquele que é o povo de Deus. Então nós temos os salmos de ações de graças, onde é manifestada gratidão por algo que Deus fez, como por exemplo o Salmo 30, né? Nós não vamos ler tudo, mas eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste, e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Então um salmo de ações de graça. Nós temos um salmo de confiança, onde é manifesto a confiança do salmista no Senhor. Talvez o mais conhecido seja o Salmo 23, onde pela experiência dele de cuidar de ovelhas, ele percebe como o Senhor cuida dele, e então ele manifesta a confiança. Salmos de realeza, que apontam para a presença do rei davídico, como cumprimento da promessa do Senhor, o Salmo 47, o Salmo 45, o Salmo 2, e nós temos os salmos de sabedoria também, salmos que a estrutura deles são muito parecidas com os provérbios, com textos sapienciais. E nós temos o Salmo 1, que é muito conhecido, nós daqui a pouco vamos voltar ao Salmo 1, mas nós temos o Salmo 128, que é um texto sapiencial, ou seja, ele manifesta a sabedoria do povo de Deus. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de suas mãos comerás, feliz serás, tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como videira frutífera, teus filhos como rebento da oliveira. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Então é um salmo que mostra a sabedoria do povo de Deus, viver em temor ao Senhor, e os resultados desta vida de temor ao Senhor. Então aqui nós vemos uma estrutura dos salmos por tema, por tipo de salmo, subdivisão, mas eles não estão organizados em ordem. Nós temos uma segunda organização. Os irmãos sabiam que o livro dos Salmos, ele é dividido em 5 livros? Não, nós temos 5 livros dentro do livro dos Salmos. Livro 1, livro 2, livro 3, livro 4, livro 5, introdução e conclusão. Então nós temos ali o Salmo 1 ao Salmo 41. Por que 5? Provavelmente eles quiseram fazer uma analogia ao Pentateuco. Então, assim como os livros da lei tem 5 livros, o livro do Saltério também eles fizeram em 5 livros. Qual era a intenção do povo de Israel antigo? Mostrar que tudo aquilo que está expresso e revelado sobre Deus tem que estar também presente na adoração. Então, se nós temos aqui Deus manifestando as suas obras, o seu caráter e a sua salvação, tudo isso tem que estar presente na adoração do povo. A gente não louva a Deus de maneira parcial, a gente louva por tudo que Ele é e por tudo que Ele fez. Além disso, na divisão hebraica, o Pentateuco, ele era dividido em 153 partes. Então houve até uma tentativa de igualar o número de salmos ao número dessas divisões hebraicas. Por isso que nós vemos salmos que parecem que é o mesmo salmo, mas eles estão divididos no meio. Eu não me lembro agora qual que é o número dos salmos, mas é aquele salmo que diz assim: por que está abatido a minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Fala isso num salmo, interrompe o salmo, começa outro e ele termina da mesma forma. Então há essa igualdade para mostrar tudo que obedecemos a Deus, tudo que conhecemos de Deus, tudo que Ele fez é motivo de nós adorarmos e louvarmos e cultuarmos ao Senhor. Então nós temos, cada um desses 5 livros tem um tema, um pano de fundo histórico que vai conduzir todos os salmos. No livro 1, nós temos o Salmo 1 ao 41, que fala dos momentos áureos do povo de Israel. Então os primeiros salmos são momentos que mostram muito o momento de Davi, a época gloriosa, as grandes bênçãos, a aliança. O livro 2, que vai do 42 ao 72, ele traz uma renovação do pensamento messiânico. É onde nós temos muitos salmos que apontam para a vinda do Messias, a esperança de Israel na vinda do Messias.
Nós temos o Salmo 73 até o 89, que já é um salmo que vai apontar para o pecado, para a quebra da aliança, as consequências da aliança. Já não é um salmo que tem, a gente estava falando do nosso sentimento no culto, né? Já é um livro dos salmos que não tem aquele sentimento vitorioso, glorioso, mas já é um salmo um pouco mais pesado. Tanto é que ele começa com o Salmo 73. E o Salmo 73 é aquele salmo de Asaf, onde ele contempla o ímpio, e ele pensa assim: é melhor viver como ímpio, dá tudo certo para o ímpio, ele faz tudo de errado, deita e dorme bem, nada para ele vai mal, todos os seus planos são levados a cabo, no final das contas é melhor deixar de servir a Deus e ser ímpio. Aí no meio do salmo ele diz: até que eu contemplei o castigo deles. Então o salmo ele já começa mostrando esse flertar com o pecado, e o salmo vai mostrar as consequências. Quando nós chegamos no Salmo 90, que é o Salmo de Moisés, até o Salmo 106, nós já temos uma esperança por livramentos, por causa das coisas que Deus fez. Então o Salmo vai lembrando das coisas que Deus fez, concedendo esperança ao povo, que provavelmente faz uma referência ao exílio, por causa do pecado. E nós temos o Salmo 107 até o Salmo 150, que traz muito forte a questão do reino de Davi, mas o reino messiânico, um reino que devolve de novo os tempos áureos. Então passa dos tempos áureos no início, os primeiros salmos, traz a ideia do Messias, mostra o pecado e a quebra da aliança e as consequências, mostra a esperança do povo de Deus e por fim aponta para o Messias como aquele que virá e restaurará todas as coisas. Então quando nós lemos os salmos, nós temos essa estrutura. E nós temos duas coisas: a abertura e o encerramento. Abra aí no Salmo 1. Salmo número 1. O Salmo número 1, ele faz um par com o Salmo número 2, e eles funcionam como a abertura de todo o saltério. Então, ainda que ele esteja ali dentro do livro 1, o Salmo 1, os estudiosos concordam que eles formam uma abertura para todo o livro dos Salmos. E como é essa abertura? Mostrando o caminho que o homem deveria percorrer. Bem-aventurado o que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, e tal, e tal. Então ele vai mostrando como é bem-aventurado o homem, mas no Salmo 2 ele vai mostrando como maldito é o homem. Olha como o Salmo 2 começa: por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços. Mas como que o Salmo 2 termina? Bem-aventurados os que nele se refugiam. Então o Salmo começa com uma bem-aventurança, o Salmo 1, e o Salmo 2 termina com uma bem-aventurança. E o que nós encontramos na junção desses dois salmos são os temas principais que nós encontramos em todo o saltério: a necessidade de uma vida santa, de uma vida piedosa, do temor do Senhor, ao mesmo tempo a rebeldia, o abandono da aliança, mas a esperança de se confiar no Senhor. Então os dois salmos, eles dão o tom do que será todo o saltério. E eu não sei se os irmãos vão lembrar, mas logo no início, quando eu cheguei aqui na igreja, eu preguei esses dois salmos. O primeiro salmo, nós olhamos muito para nós, né? Bem-aventurado, eu sou bem-aventurado, eu não ando no conselho do ímpio, eu não me assento na roda dos escarnecedores. Mas o salmo não fala de nós. O salmo está falando daquele único que conseguiu fazer isso, que foi Jesus. O salmo não está falando de mim. Vê lá se eu sou esse descrito aqui no Salmo 1. Nós não somos. Qual salmo está falando de nós? O 2. Porque nós somos rebeldes. Porque nós somos rebeldes contra o Senhor. Então, na verdade, ao ler o Salmo 1, a gente não deve se ver ali. A gente deve se ver no 2. Mas como que nós nos vemos no Salmo 1? Porque Cristo foi esse bem-aventurado. Então, quando nós cremos nele, nós nos tornamos bem-aventurados nele. E nós, como que nós fugimos do Salmo 2? Porque nós beijamos o Filho, como diz no versículo 12. E aí nós, beijando o Filho, nós nos refugiamos no Senhor. Então somos bem-aventurados. Então o Salmo fala de Cristo e fala de nós. E como que o Salmo se encerra? Agora vamos lá para o Salmo 150.
Na verdade, o Salmo não se encerra, o fechamento, a conclusão não é o Salmo 150, mas o Salmo 146. 146, 47, 48, 49, 50. 5 salmos que nós chamamos de os salmos de aleluia, que eles encerram o saltério. O Salmo 146, ele começa e termina com aleluia. O Salmo 147 termina com aleluia. O 148 começa e termina com aleluia. O 149 começa e termina com aleluia. O 150 começa e termina com aleluia. E aleluia é uma expressão hebraica traduzida, não traduzida, transliterada, né? É uma palavra hebraica que se tornou aportuguesada. Isso, um empréstimo modal, para representar o quê? Deus seja louvado. Então todos os salmos do 146 ao 150 começam e terminam dizendo: Deus seja louvado, Deus seja louvado. E eles fecham o saltério também fazendo referência a tudo, porque se nós lêssemos o Salmo 146 até o 150, nós vamos ver que ele fala de todos aqueles temas ali: os momentos áureos de Israel, a esperança messiânica, o abandono do Senhor, mas a esperança e a vinda do rei messiânico. Então os salmos de aleluia, eles fecham o saltério. Então veja, irmãos, que foi muito bem pensado. Não foi sendo aglomerado um salmo depois do outro. Essa estrutura, ela apresenta como e por que nós devemos louvar ao Senhor, como nós devemos cultuar ao Senhor. Essa organização final, ela foi feita após o exílio babilônico, aproximadamente 500 anos antes de Cristo. Então, saindo do exílio, fecha-se então essa organização como? Com essa esperança do Messias que viria e restauraria todas as coisas. Então, Cristo, ele já tem em mãos a organização dos salmos como nós temos hoje. É o que Cristo e os apóstolos já tinham como saltério. Você está perguntando qual foi o último livro do Antigo Testamento redigido? Não dá para a gente saber se depois de Malaquias, que não só é o último livro do Antigo Testamento, mas provavelmente o último a ser redigido, depois do exílio. Não dá para saber se houve algum salmo depois. Mas se houve depois, é muito próximo o período. A compilação final, então, também não dá para a gente saber. Porque se houve algum salmo escrito depois, então a compilação é posterior. Se não houve algum salmo depois de Malaquias, a compilação é anterior. Sim. Mas a Septuaginta, ela já está ali mais num período entre os 400 anos entre 400 e a época de Cristo, né? Então ela está um pouco posterior. Mas o certo é que a compilação final dos Salmos já é na época final do Antigo Testamento. Isso é certo, por causa dos Salmos que falam do pós-exílio, né? Aqueles Salmos que dizem, né, quando o Senhor restaurou a nossa sorte e tal, já são Salmos que o tema é pós-exílico, né? Então provavelmente o fechamento do cânon do saltério se deu muito perto ali do final do Antigo Testamento. Alguém tinha? Diga. Como? A autoria? Não, o Salmo 119 ele é um autor só. Só um autor. É porque o Salmo 119, como eu falei antes, ele é um acróstico e que o tema dele é a palavra de Deus. Então ele tem aqui, só para eu lembrar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14... 15, 16, 17, 18, 19, 22. Aproximadamente 22 porções. Porque eu não lembro o número de letras, né? São 22? Então 22 porções. Cada porção dessa começando com a mesma letra do alfabeto hebraico, em ordem. E em cada verso, uma referência à palavra de Deus. Então veja, irmãos, abra aí o Salmo 119. Olha o que nós encontramos em cada um dos versos do Salmo 119. Não vou ler, obviamente, todo o Salmo, né? Mas, né, ajuda aí, né?
diz assim, eu vou ler só algumas palavras, e eu vou ler versículo por versículo. Lei, prescrições, caminhos, mandamentos, preceitos, mandamentos, juízos, decretos, palavra, mandamentos, palavra, preceitos, juízos, testemunhos, preceitos, decretos, e eu posso ir aqui até o final do Salmo. Em cada versículo o salmista faz um apontamento sobre a palavra de Deus usando um sinônimo. Então o Salmo ele foi composto por um autor só, provavelmente de uma vez só, assim, de uma vez que eu digo, não numa sentada, né, mas numa mesma época. Não sabe quem que é. Não sabe. Alguns estudiosos do livro dos Salmos vão sugerir, não afirmar, que esse salmo é de Davi por uma questão. Os mesmos sinônimos que estão presentes no Salmo 119 para falar das Escrituras são os que estão presentes no Salmo 19. O Salmo 19, versículo 7 começa: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Os juízos do Senhor, os preceitos do Senhor, os mandamentos do Senhor, os decretos do Senhor. Então ele usa os mesmos adjetivos. Então há uma ligação aí que pode ser de Davi. Mas aí o Salmo vai 22 partes, em que cada parte dessa começa com a mesma letra do alfabeto hebraico e cada verso falando da palavra de Deus. Então é um autor só, caminhando na mesma linha, né? Louvando a palavra de Deus em todo o Salmo. Irmãos, sem medo de errar, para mim, né? É um dos salmos mais bonitos do livro de Salmos, mais bem construído, porque ele, quando a gente lê assim de maneira superficial, parece que é só um monte de frase solta, mas a gente vai vendo como que o salmista vai costurando versículo a versículo, versículo a versículo, e de maneira poética, né? Fazendo todo um trabalho muito belo no Salmo 119. Então é uma obra muito, muito bonita. Diga, só um minutinho. Oi? Ninguém canta o Salmo 119. Podia, né? Dá para fazer, na verdade, uma cantata com o Salmo 119. Sim. 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 Então, o Salmo, ele é justamente isso. Irmãos, o Salmo, aproveitando que o que a Camila disse, os Salmos, nós encontramos na estrutura dele o que nós encontramos na estrutura das Escrituras. Por quê? Acompanhe comigo o raciocínio do povo de Deus. Deus criou um povo para ele. Aí, o povo, deixa eu relembrar a ordem que aparece aqui. Deus criou um povo para si. Aí Deus fez uma promessa para Abraão. O povo vai ser assim, vai ter uma terra, vai ser grande. Então há uma promessa. Aí existe uma época em que essa promessa se tornou muito visível aos olhos, que é no reinado de Davi e Salomão. O povo é grande, o povo é poderoso, o povo é numeroso, os inimigos têm medo desse povo. Então há a promessa, existe o exemplo do que será, mas o que existe? A decadência. O povo perdeu a terra, o povo perdeu em número, o povo perdeu o respeito dos vizinhos, parece que o povo acabou. Mas o que tem? A vinda de Cristo e a promessa de que esse povo será finalmente restaurado. Grande, poderoso, terá uma terra para ele e os inimigos nem perto mais estarão. Então é isso que nós vemos na história. Abraão é prometido, Davi é exemplificado. Na época dos reis esse povo se perde no exílio, mas quando volta ao exílio tem essa promessa gloriosa. É isso que nós vemos no Antigo Testamento. É isso que nós vemos em Cristo. Cristo cumpre cada coisa dessas aí, não no sentido de cair em pecado, mas como povo de Deus, ele vem como prometido, ele manifesta pelos seus milagres o que será o reino de Deus, porque eu já falei que outras vezes, que quando Jesus faz milagre, ele não está mostrando que ele tem poder, ele está mostrando o que será a vinda do reino, mas ele morre, mas ele ressuscita.
Então veja que o movimento é o mesmo. E os salmos a mesma coisa. E voltará, então, a promessa da glória, né? Os salmos é a mesma coisa. Vem o povo de Deus e pertence ao Senhor e tem as glórias exemplificadas, mas vem o pecado, vem o lamento, vem a força dos inimigos, mas termina no mesmo tom de glória. Então, os salmos, eles refletem aquilo que é a história das Escrituras, né, como um todo. Sim, ela é visível parcialmente na igreja. Aquilo que era aplicado a Israel no Antigo Testamento, agora nós aplicamos na igreja. Então, por que Israel era visível? Por que a glória de Israel era visível? Porque eles tinham um rei, esse rei comandava, e como que ele comandava? Irmãos, por que Davi é chamado de homem segundo o coração de Deus? Porque quando ele reinava, quem reinava era a palavra de Deus. Não era igual aos outros reis que esqueciam a palavra de Deus. Quando Davi reinava, era Deus reinando. Então era o povo debaixo de um rei que governava pela palavra de Deus. A glória do templo, na época de Salomão, mostrando a presença de Deus no meio do povo. E os inimigos que não tocavam em Israel. Esse era o exemplo aos olhos a olhos nus. O que é a igreja? A igreja é o povo de Deus, governado por Cristo e pela palavra de Cristo. O que nos faz igreja, meus irmãos? Não é a gente estar debaixo da sarça da presbiteriana. É nós estarmos debaixo da palavra de Deus, sendo governados por ela. E nós temos também, nós não temos o templo, nós somos feito templo. Então Deus habita no meio do seu povo. E quando nós nos reunimos, nós somos a habitação do Espírito Santo. E os nossos inimigos não tocam em nós, porque foram destruídos, a morte, o pecado e Satanás. Só que isso hoje é visível a quem? Só a nós, só a nós. Quem tem essa visão da igreja como povo de Deus glorioso são só os crentes. Porque o ímpio olha para nós, sabe, povo glorioso, esse povo é maluco. A gente vê crente perseguido em alguns lugares aí do mundo, como que esse povo é glorioso? Sendo morto, perseguido? Então aos olhos do mundo, ainda não é. Aos olhos do crente sim, mas virá a volta de Cristo, quando essa glória do povo de Deus será visível a todos. Nós não teremos dúvidas de nada, porque às vezes o coração levanta dúvidas. Poxa vida, como que Deus permite o seu povo ser perseguido? O nosso coração pode ser levado por isso, mas na volta de Cristo, quando toda a esperança messiânica se concretizar, será visível não a nós apenas, mas a todos. Os incrédulos olharão para o povo de Deus e entenderão que nós somos o povo glorioso de Deus, e serão comidos de remorso por não terem crido no Evangelho. Entendeu? Então essa glória será visível a todos de forma final e cabal na vinda de Cristo, na segunda vinda de Cristo. Então, irmãos, para a gente caminhar rapidinho aqui, qual que é a mensagem central? Veja, é muito difícil da gente achar uma mensagem central no livro dos Salmos, porque eu falei, é o livro que talvez revele o caráter de Deus de maneira mais completa. Fala de tudo, bondade, misericórdia, ira, justiça, graça. O Salmo fala de tudo. O Salmo fala de tudo sobre nós: pecado, arrependimento, angústia, ansiedade, inquietação, de tudo. Mas existe algo que alinhava todas essas coisas, que é: louve ao Senhor pelos seus poderosos feitos. Então a mensagem do Salmo é: louve ao Senhor, seja por ser Criador, seja por ser Salvador, seja por ser libertador, seja por destruir os inimigos, seja por mandar o povo experimentar o castigo do pecado, seja pelo perdão, seja por tudo, louve ao Senhor. Então o tema do Salmo é louve ao Senhor. E é por isso, irmãos, que de maneira distinta de outros livros bíblicos, nós devemos ter uma leitura um pouco diferente dos Salmos. Quando a gente pega Gênesis, a gente pode ler uma história só que pega vários capítulos. Mas os Salmos, se a gente fizer uma leitura assim, hoje eu vou ler 5 Salmos, às vezes a gente pode perder a mensagem de um Salmo. Então, eu vou falar do que é uma prática minha, né? Mas é individual.
eu nos meus calendários aí de leitura bíblica, eu nunca leio mais de um salmo. Eu leio um texto bíblico, uma narrativa, alguma coisa, e leio um salmo, para que eu leia, medite naquele salmo. Então, os irmãos já perceberam que aqui na igreja, a nossa liturgia, ela não tem uma série de cânticos. Os irmãos já perceberam que aqui a gente não canta 4 músicas uma seguida da outra, 5 músicas uma seguida da outra? Por quê? Porque nós vamos, vamos dizer assim, como é que fala? Nós vamos empilhar uma série de temas e louvores que deve ser distribuído na liturgia. Então a nossa leitura do salmo é a mesma coisa. Eu leio um salmo, medito naquele salmo, oro aquele salmo, cresço com aquele salmo, depois eu leio outro, aprendo outro, e assim eu vou ter uma leitura muito mais enriquecida do saltério. E o Evangelho, irmãos, como que a gente encontra aqui o Evangelho, ou Jesus, nos Salmos? Olha o que Jesus disse em Lucas. A seguir Jesus lhes disse, isso aqui Jesus está falando depois de ressurreto, quando ele encontra com os discípulos no caminho de Emaús. Jesus lhes disse, são estas as palavras que eu vos falei estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Ou seja, os salmos, assim como na lei de Moisés, assim como nos profetas, os salmos também apontavam para o Messias. Então nós temos condições também de ler o salmo apontando para Cristo. Primeiro, quando fala de bem-aventurança, o bem-aventurado por excelência é Cristo. E nós devemos nos entender como bem-aventurados somente estando em Cristo. Não existe bem-aventurança longe de Cristo. O Salmo 1, quando fala assim, bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não está falando assim, olha, você tem que ter boas companhias, ouvir bons conselhos, ter uma vida boa, fazer o bem. Não é isso que o Salmo está dizendo. O Salmo ensina que naturalmente nós andamos no conselho dos ímpios. Mas quando nós nos unimos a Cristo, que aliás, a acusação dos fariseus contra Jesus é que ele se assentava na roda dos escarnecedores, Essa era a acusação. Mas ele andou no caminho do Senhor. Então, unindo a ele pela fé, nós somos bem-aventurados. Nós vemos Cristo nos Salmos quando falam do rei messiânico. Sempre que fala do rei, nós devemos lembrar que está apontando para o rei Jesus. Quando os Salmos falam de livramentos, que Deus dá ao povo, fala dos livramentos dados por meio do Salvador. Quando fala de sofrimento, muitos salmos de sofrimento estão apontando para o Messias. Há um salmo que diz assim, eu pedi água e me deram por bebida fel, falando do lamento, do sofrimento, e isso Cristo por nós. E nós lemos isso lembrando que Cristo experimentou o sofrimento para que nós não experimentássemos. Quando fala de restauração do povo, o salmo está apontando para Cristo, porque a restauração verdadeira só é possível por causa de Cristo e estando unidos a Cristo. Então os salmos, meus irmãos, a todo momento, eles vão apontando para a pessoa e para a obra de Cristo se cumprindo em nós. E como que nós podemos aqui fazer uma aplicação desse estudo na nossa vida pessoal? Primeiro, nós devemos nos alimentar dos salmos. Nos alimentar é diariamente ler e meditar nos salmos. Nós vamos aprender muito sobre Deus, nós vamos aprender muito sobre nós e a nossa dependência de Deus, e nós vamos aprender muito sobre Cristo. Então os salmos não devem ser usados de maneira mística por nós. Deixar a Bíblia aberta nos salmos, isso não produz nada. Nós devemos nos alimentar dos salmos, ler os salmos, aprender os salmos, compreender os salmos. Em segundo lugar, nós devemos orar os salmos. O que é orar os salmos? É ler os salmos, aprender as verdades que estão contidas ali e tomá-los como modelo da nossa oração. O que eu estou querendo dizer? A gente pode orar o Salmo 23. Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu posso fazer disso uma oração, louvando ao Senhor, porque Ele é o meu pastor, Ele é o bom pastor. Eu posso usar isso como oração. Ele me faz repousar em pastos verdejantes,
Eu posso muito bem louvar ao Senhor porque Ele me dá o alimento da palavra. E assim eu posso fazer com todo o salmo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, mal nenhum temerei, porque Tu estás comigo. Eu posso usar isso para orar o salmo, pedindo ao Senhor que cuide de mim ao andar pela beirada da morte, mas louvá-lo porque Ele cuida de mim. Então os salmos, eles servem como um caminho para a nossa oração. Se eles nos livram de adorar de maneira errada, eles também nos livram de orar de maneira errada. Então devemos orar os salmos e devemos cultuar com os salmos. Ou seja, o nosso culto e principalmente a nossa adoração deve encontrar um forte fundamento no saltério, naquele livro que o Senhor mesmo nos deu como parâmetro e fundamento para a adoração. Esse é um hábito que nós não temos. Essa cultura de orar os salmos não chegou até nós, mas é uma cultura riquíssima, riquíssima. Porque assim, fala a verdade, né, irmãos? Como a Silvia falou, às vezes a gente vai começar a orar, às vezes a gente não sabe por onde que a gente começa. A gente tem tanta coisa para pedir, a gente está tão aflito, a gente tem tanta coisa a agradecer, que a gente não sabe e no final das contas a gente não ora nada. Mas os salmos, eles são um guia para nós. E um exemplo, eu até citei ontem lá na conferência lá de São João del Rei, quando tocamos nesse assunto, que a oração de Jonas, os irmãos lembram da oração de Jonas lá na barriga do peixe? Ele está orando os salmos. A oração de Jonas é retirada do saltério, ele não fala da cabeça dele, ele está usando as palavras do salmista. Então nós devemos fazer também, abrir um salmo e ler aquele salmo, orar o salmo, usá-lo como guia para a nossa oração e também para a nossa adoração. Irmãos, não há coisa melhor do que cantarmos a palavra de Deus, ela servir como guia da nossa adoração, é sem risco de errar, é quase 100% de chance de agradar a Deus, né, com aquilo que Ele mesmo nos deu. Coisa melhor, dona Edna, que num momento assim, o que surge na nossa cabeça seja a palavra de Deus. Tem coisa melhor. Irmãos, é tão simples a gente perceber isso, sabe por quê? Jesus orou os salmos. Quando ele fala assim, Deus meu, por que me abandonaste? Ele está citando um salmo. Quando ele diz assim, Senhor, nas tuas mãos entrego o meu espírito, ele está citando um salmo. Quando ele diz, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem, ele está citando um salmo. Se Jesus usou o próprio saltério para orar, é óbvio que é lícito que nós o façamos também. Ter orações retiradas do próprio Deus, para nós aprendermos como até para orar direito nós somos dependentes do Senhor. Não é algo que surge na nossa mente. Só me diga. Sim.
né? Então, a maneira de nós... É simples o remédio para isso. E eu vou falar tão somente o que eu falei aqui no estudo de quinta-feira, quando nós estudamos sobre o culto público e o dia do Senhor, na confissão de fé. Tinham muito poucos irmãos, é por isso que eu sempre incentivo os irmãos a virem no estudo, porque são coisas preciosíssimas para a gente aprender. O problema do culto, o problema no culto, não só na música, em qualquer coisa, ele começa, ou ele pode ser resolvido com o alvo. A quem eu quero agradar? Essa é a pergunta que nós devemos fazer no culto. Ao ler um texto, quem eu quero agradar? Ao fazer uma pregação, a quem eu quero agradar? Ao ofertar e dizimar, a quem eu quero agradar? Ao cantar, a quem eu quero agradar? Porque quando nós colocarmos como resposta de todas essas perguntas, o culto é aceitável a Deus. Eu vou dizimar porque eu quero agradar a Deus. Eu vou pregar a palavra, ainda que esse texto seja duro, mas porque eu quero agradar a Deus. Eu vou cantar dessa ou daquela maneira, essa ou aquela música, porque eu quero agradar a Deus. No momento em que eu me colocar como o alvo, eu vou cantar essa música ou aquela porque eu gosto dela, porque eu me sinto muito bem cantando essa música. E ela mexe assim comigo e tal. Isso não é o culto aceitável a Deus. Então, o culto aceitável é aquele que diante de todas as coisas nós dizemos, isso aqui tem que ser para agradar a Deus, porque o culto é para Deus. Eu falo muito com os meninos lá em casa, quando a gente faz o culto doméstico e eles não cantam, eu falo com eles, se vocês acham que estão cantando para mim, vocês estão enganados. Vocês estão cantando para o Senhor, e deixar de cantar é deixar de cantar ao Senhor e não a mim, né? Diga, Marlene, para a gente encerrar. Quer falar mais não? Irmãos, então ficou assim o nosso estudo do saltério, e espero que nós tenhamos aí um aproveitamento muito maior e enxerguemos no saltério esse grande valor que nós encontramos nas Escrituras, de tê-lo como o guia da nossa adoração, do nosso culto e da nossa oração.